Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Todos encontraram o texto? Sim. Portanto, leiamos a palavra do Senhor, esta passagem da Escritura Sagrada, que diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos e somos agradecidos, ó Deus, por termos a oportunidade de conhecer a Tua Palavra e de sermos orientados por ela, edificados, transformados. E é para isso, ó Deus, que nós te pedimos neste momento que Tu nos ilumines com o Teu Espírito, para que nós tenhamos a capacidade, a condição de compreender aquilo que o Senhor pretende a nos revelar neste momento. Nos dá, Senhor, a Tua graça. Nós agradecemos, Pai, não somente por esta oportunidade de sermos edificados e instruídos pela Tua Palavra, mas por todas as bênçãos que Tu tens derramado em nossa vida, pela bênção derramada sobre a Tua igreja, ó Deus, dando a Tua obra neste lugar, a esta obra que é realizada pelo nosso meio, pelas nossas mãos aqui, pelos nossos talentos, por aquilo que o Senhor colocou diante de nós, na nossa responsabilidade como os Teus obreiros. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu possas fazer com que esta obra prospere cada vez mais para o louvor de Tua glória. Agradecemos e consagramos a Ti os dízimos e ofertas apresentados neste gasofilácio, a esta obra assistencial também que temos realizado, e que Tu possas também não somente trazer prosperidade sobre a Tua igreja, mas prosperidade para a vida dos Teus céus. É assim que nós oramos neste momento, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto do Sermão do Monte, ele mais uma vez, assim como o texto anterior, ele mostra a nossa identidade como servos de Deus, como igreja do Senhor, e mostra a nossa funcionalidade, aquilo que somos e aquilo que devemos realizar por aquilo que nós, de fato, temos como identidade, somos como igreja do Senhor. Cristo, Ele identifica os seus discípulos como a luz do mundo. Ele não diz para os seus discípulos: vocês são luzes do mundo, mas vocês são a luz do mundo. Qual é a função de uma luz? Qual é a função que a luz traz quando ela é acendida? A luz, ela tem a função de trazer a clareza, de trazer a capacidade de visão para aqueles que estão ali, iluminados por ela. Jesus aqui, ele utiliza mais uma metáfora, como havia utilizado a primeira metáfora, falando do sal. Agora ele usa outra metáfora, dizendo para os seus discípulos, e para nós, os seus discípulos nesses dias: vocês são a luz do mundo. A primeira metáfora, que fala do sal, diz: vocês como sal, vocês devem evitar que a corrupção avance tanto neste mundo tenebroso, trazendo cada vez mais a desgraça para a humanidade. E nessa segunda metáfora ele diz: vocês como luz do mundo
em um mundo mergulhado nas trevas, vocês têm a função de trazer a clareza, de iluminar, de trazer a capacidade de visão, de trazer segurança para este mundo. A luz, ela deve brilhar neste mundo. E é justamente este o tema que eu quero trazer para a sua mente neste momento. A luz deve brilhar sobre o mundo. E como nós, irmãos, como luz do mundo, devemos agir, uma vez que somos esta luz que o Senhor Jesus nos identifica como sendo ela. Em primeiro lugar, o que Cristo nos ensina? Ele nos ensina que a luz deve estar em condição de iluminar o mundo. A luz deve ter a condição de iluminar este mundo físico. Leia o versículo 14 comigo, que diz: vós sois a luz do mundo. Esta é uma primeira declaração que ele faz neste versículo. Vós sois a luz do mundo. E em seguida ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade iluminada atenua a escuridão. Quantas vezes, meus irmãos, nós, quando estamos em uma viagem, durante uma noite ou durante uma madrugada, nós podemos ver as luzes de uma cidade acesa a uma certa distância, e nós passamos por uma estrada. Não sei se vocês já talvez pegaram uma estrada que parece um pouco deserta. Lembro que muitas cidades aqui no nosso sertão da Bahia, e quando também você pega uma estrada ali, uma BR, quando você sai ali de Paulo Afonso, pega no estado de Alagoas, vai sentido a Pernambuco, você pega uma cidade longa, você vê aquele retão de estrada, e você olha para os lados e você só vê a vegetação da caatinga, e você diz: olha, eu estou num lugar que é deserto. Mas depois você começa a visualizar a uma certa distância as luzes de uma cidade. Você diz: ali tem uma cidade, porque as luzes dela estão acesas. É justamente isso que Jesus está falando. Vocês, como luz do mundo, devem aparecer para que vocês possam diminuir a escuridão na qual este mundo está mergulhado. O Senhor Jesus, no capítulo 8, no versículo 12 do Evangelho escrito por João, nos disse, de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus nos afirma aqui, meus irmãos, que como seus discípulos, nós temos a função de iluminar o mundo no qual nós estamos. Eu sou a luz do mundo, e vocês, como meus discípulos que me seguem, não andarão nas trevas, pelo contrário, vocês terão a luz da vida. Ele é a luz, e nós também somos a luz deste mundo. E aqui a gente precisa fazer uma diferenciação entre a luz que é Jesus e a luz que nós somos neste mundo. Há dois tipos de luz: a luz primária e a luz secundária. Eu não sou nada bom em física, mas uma fonte de luz primária, meus irmãos, é aquela fonte que é capaz de produzir a sua própria luz. Ela é um corpo luminoso. Uma fonte de luz secundária é capaz de refletir a luz que incide sobre ela mesma, sendo assim um corpo iluminado. E isso eu creio que se encaixa nesse contexto que estamos aqui dizendo, de que Cristo é uma luz e que nós também somos a luz, de que Cristo é essa luz primária, essa luz que produz a sua própria luz, e que nós somos essa luz secundária, um corpo iluminado que incide,
reflete a luz que brilha sobre nós, que é Cristo Jesus. O Senhor, o nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. O apóstolo Tiago nos diz isto na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 17, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós, irmãos, pela nossa limitação humana, pela nossa condição de seres imperfeitos, nós não somos capazes de gerar a nossa própria luz, de gerar a luz pela nossa própria força, pela nossa condição ou pelo nosso suposto mérito. Nós somos iluminados por Cristo Jesus e somos esta espécie de luz secundária de um corpo iluminado. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é este corpo iluminado. A luz precisa ser refletida neste mundo. A luz não pode ser escondida. É isso que Jesus está dizendo para nós. Vocês são a luz do mundo. Olha o versículo 14 mais uma vez. Vós sois a luz do mundo. É esta a mensagem que Jesus está dizendo para nós agora. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ele está dizendo, uma cidade que está sobre um monte ali, edificada, iluminada, ela não pode ser escondida, ela está no alto, ela está à vista dos olhos daqueles que para aquele lado olham. Vocês devem ser essa luz que deve brilhar quando aqueles que estão em redor de vocês, que vivem com vocês, olhem para vocês. É este o ensinamento que Jesus está trazendo para nós. Nós devemos ser essa luz que esteja nesta condição de iluminar o mundo no qual nós estamos. É justamente isso que nós devemos ser. Mas Cristo nos ensina também, em segundo lugar, que a luz, ela deve estar em condição de iluminar a todos os que estão diante de nós. Ele fala do mundo no qual nós estamos e ele fala daqueles que estão diante de nós. Leia o versículo 15, que diz: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Jesus agora nos ensina que, como luz, devemos iluminar a todos os que estão diante de nós. Qual era a luz que se usava naquele período no qual Jesus havia dito estas palavras para os seus discípulos, sentado ali no monte daquele sermão? Qual era a luz que se usava naquele tempo? Era uma lamparina. Não era uma luz elétrica, mas era uma lamparina que era acesa pela queima do azeite. Nós conhecemos o candeeiro, feito na nossa cultura com o zinco, ou com, já vi até sendo feito com a lata de óleo de soja. Antigamente não eram garrafas plásticas, mas eram latas, em que vendiam os óleos de soja, e se fazia o candeeiro também, com aquele material, e colocava ali a querosene para acender aquele pavio, e aquele fogo ali emitido, queimado, ele trazia a iluminação para uma casa, para um ambiente. Jesus estava falando de algo parecido com isso. E a luz elétrica, ela não existia naquele tempo, e ela foi criada muito mais para cá, mais próximo de nós, e foi criada a lâmpada elétrica pelo cientista norte-americano Thomas Edison. Ele foi o criador da lâmpada elétrica, e a lâmpada elétrica, após 46 anos de comercialização, já de existência,
Um outro cientista, o Nikola Tesla, ele traz uma evolução para a lâmpada. Ele cria a lâmpada fluorescente, uma lâmpada mais econômica, uma lâmpada mais eficiente, uma lâmpada que traz uma clareza maior para o ambiente que está sendo iluminado. E mais para cá, em 1989, vem uma outra evolução, as lâmpadas LED, que extinguem as lâmpadas incandescentes. Hoje não existe mais aquelas lâmpadas amarelas que esquentavam, queimavam as nossas mãos quando nós colocávamos a mão nela ou tentávamos tirar ela ali do local, ela já acesa por um bom tempo. Então a lâmpada LED, ela traz uma iluminação muito melhor. Hoje nós podemos ver isso, na iluminação pública da nossa cidade, as lâmpadas LED, a clareza, ela consegue trazer até um pouco mais de beleza para a nossa cidade, um pouco mais de beleza do que a cidade bela. Mas a lâmpada LED, ela consegue refletir muito mais essa beleza que há na nossa cidade. Então, meus irmãos, portanto, nós como luz, essa luz que o Senhor Jesus diz que nós somos, nós devemos ser uma luz de forma ampla. Então veja que eu falei de candeeiro, de lamparina, como era a lâmpada do tempo que Jesus estava falando, e aí depois veio a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente, veio a lâmpada fluorescente, uma lâmpada que traz mais clareza, mais luminosidade, a lâmpada LED, que é muito mais eficiente, é mais econômica. E essas lâmpadas, vejam o quanto elas conseguem trazer mais clareza para o local onde ela está acesa. Traz mais amplidão de visibilidade, mais capacidade de visão. E nós, como lâmpada, como luz do mundo, nós devemos ser esta lâmpada que brilhe de forma ampla, que não somente clareia o mundo, mas clareia aqueles que estão diante de nós. Nós devemos irradiar essa luz. Nós devemos, meus irmãos, nos esforçar para sermos essa luz do mundo. A lâmpada que Jesus estava falando era uma lâmpada que queimava por um esforço, pela queima. Ela iluminava pelo esforço, pela queima do azeite. E nós devemos também nos esforçar para isso. É justamente isso que Jesus está dizendo para nós. Vocês são a luz do mundo. E não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador. Ele está dizendo, vocês devem se esforçar para que vocês não estejam escondidos como luz do mundo. Vocês devem se esforçar para que vocês estejam numa posição adequada, na posição correta, para que vocês iluminem aqueles que estão diante de vocês. Olha aí o versículo 15 dizendo, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos que se encontram na casa. O que Jesus quer dizer com isso? Vamos buscar entender alguns termos aqui deste versículo para a gente entender melhor o texto. O que é um alqueire? Um alqueire era uma vasilha que era utilizada para medir grãos. Jesus está dizendo, olha, não vai colocar a candeia debaixo do alqueire, não vai colocar no velador. Era o lugar onde deveria ficar para iluminar toda a casa. E por vezes, quando falta energia elétrica em nossas casas, nós utilizamos uma vela, O candeeiro entrou em desuso para nós. Hoje a energia elétrica, acredito que em toda a
do nosso município, e hoje a gente não usa mais o candeeiro. Se alguém tem como algo de lembrança, como uma bela relíquia, e a gente usa uma vela, e a gente geralmente pega ou um copo, ou uma xícara, não é isso? Ou até mesmo um prato emborcado, e a gente cola aquela velinha ali, no fundo de um copo, de uma vela, de uma vasilha, ou de um prato. Então o alqueire era um vasilhame. Porque Jesus estava dizendo o seguinte: quando vocês acendem uma candeia para iluminar uma casa, vocês não vão colocá-la debaixo do alqueire, porque não vai dar certo, ela vai ser apagada, ela não vai iluminar, ela não vai trazer brilho, ela não vai trazer clareza, ninguém vai enxergar nada. Mas vocês devem colocá-la em um velador, em um lugar que a candeia fique e ela brilhe e ela ilumine todos que estão diante de vocês. É isso que ele está nos dizendo. Se esforcem para ser essa luz que não está ofuscada, que não está escondida, mas que está brilhando e trazendo a sua luz para todos que estão no contexto de vocês. Eu lembro que quando nós mudamos, lá para a nossa casa, lembro que sou um pouquinho bom em data, 9 de junho de 1991, não tinha completado ainda meus 10 anos, estava com 9, completaria os 10 no ano seguinte, e a gente mudou e não tinha energia elétrica. O que era que nós utilizávamos? Nós utilizávamos um lampião, e era aquele pequeno botijão de gás, não existe mais também. Era um botijão perigoso, muito fácil de causar uma explosão, ele não é mais fabricado, não é mais vendido, e era aquele botijão de gás pequeno, e tinha alguma peça de vidro, colocava um material era chamado de camisa, não é isso? A camisa. E aí a gente ligava o botãozinho para exalar o gás, piscava o fósforo, acendia aquela camisa e ela ficava ali iluminando a casa. E se você colocasse aquele lampião em um lugar baixo, ele não ia trazer clareza para a casa toda. Eu lembro que a gente dependurava, tinha um ferro, tipo um gancho, dependurado na cunheira da casa, e a gente dependurava ali aquele lampião, e ele trazia luminosidade para toda a casa. A casa ainda era pequena, ela tinha somente 2 quartos, uma sala e uma outra sala que ela precisava como cozinha. Hoje já está com 4 quartos, acho que é 4. Se brincar, me faz 5 ainda. Então, a gente colocava aquele lampião ali pendurado e ele iluminava toda a casa. Se colocávamos ele no lugar baixo, ele só iluminava a sala ali onde nós estávamos. Jesus está dizendo isso aqui para a gente. Vocês devem ter cuidado para que vocês não sejam uma vela ou uma luz, que esteja em um lugar que não seja adequado. Não se coloquem na posição incorreta e não traga iluminação a todos que estão onde vocês devem iluminar. É isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo: vocês não podem sufocar a luz. Sufocar a luz debaixo de um cesto. Mas vocês devem colocar essa luz no lugar adequado. É isso quando ele diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não se coloca uma candeia debaixo de uma vasilha, mas coloca-se no velador para iluminar todos que se encontram na casa onde vocês estão. E na Escritura Sagrada há algumas passagens bíblicas muito importantes para serem observadas.
A gente pode verificar no Salmo 119, versículo 5. Abra sua Bíblia aí, Salmo 119, versículo 105, melhor dizendo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esse aí vocês conhecem de cor salteado. Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a gente vê que a luz, ela tem essa ligação com a palavra de Deus, com a lei de Deus. E escatologicamente nós podemos ver também que a luz tem uma ligação com a salvação. Olha aí, volte só uma página, ou melhor, na minha Bíblia nem precisa voltar, capítulo 4, versículo 16, deste evangelho escrito por Mateus, que é na verdade uma reflexão do texto de Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, esplandeceu-lhe a luz. E a gente vê aqui essa luz ligada à salvação que é alcançada e que é trazida para aqueles que estão em um mundo de trevas, aqueles que estão na região da sombra da morte. A luz resplandece quando ela traz salvação. E quando a gente olha para isso mais uma vez, olhando agora para o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, ligando a luz à salvação. Diz assim a palavra do nosso Deus: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Cristo é essa lâmpada. E nós, como vimos no primeiro ponto desse sermão, somos essa lâmpada, essa luz, como vimos, uma luz secundária, que incide a luz que é irradiada sobre ela. E de fato, quando nós brilhamos e quando estamos nessa condição de uma luz, de iluminar todos que estão diante de nós, nós conseguimos trazer essa clareza, essa lâmpada maravilhosa de que é o Cordeiro de Deus, que traz a salvação, desta lâmpada maravilhosa que é a palavra de Deus, que ilumina o caminho do homem pecador. É esse o ensino que Jesus está trazendo para nós nesse momento. E em terceiro lugar, meus irmãos, o que Jesus nos ensina sobre a luz do mundo que nós somos, é de que a luz deve estar em condição de iluminar, refletindo as nossas boas obras. Em primeiro, nós vimos que devemos ser a luz que deve estar em condição de iluminar o mundo. Em segundo, aprendemos que a luz deve estar em condição de iluminar a todos que estão diante de nós. E em terceiro lugar, a luz deve estar em condição de iluminar, refletindo as nossas boas obras. De que maneira? Fazer com que os homens vejam as boas obras. Como nós podemos brilhar no mundo de trevas? Realizando boas obras. Versículo 16, vamos ler. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Meus céus, vocês são a luz do mundo. Vocês devem iluminar o mundo onde vocês estão. Vocês devem iluminar aqueles que estão ali no derredor de vocês. Vocês devem brilhar. E quando vocês brilharem como luz, vocês devem fazer com que os homens vejam as boas obras que vocês praticam.
e com isso glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha o ensinamento que Jesus traz para nós. As nossas boas obras, meus irmãos, elas não são para produzir ou para garantir a nossa salvação. Elas são o resultado da salvação que nós alcançamos. E como nós devemos iluminar o mundo, refletindo as nossas boas obras, para que Deus seja glorificado. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque nos diz que a primeira coisa aqui que nós podemos fazer é andar na luz. Olha só que ensino maravilhoso. Jesus está dizendo: assim brilha a luz de vocês, para que os homens vejam as boas obras que vocês praticam e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. E como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão iluminar, refletindo as boas ações de vocês? Andando na luz. Olha o que Pedro nos diz no versículo 9 do capítulo 2 da sua primeira carta. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês devem andar na luz como essa raça santa, como esse povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. E Paulo nos ensina nas cartas aos Efésios, capítulo 5, versículos 7 a 14, que nós devemos andar como filhos da luz. Pedro nos diz: vocês devem andar como filhos da luz, andar na luz. E Paulo nos diz: vocês devem andar como filhos da luz. Efésios 5, versículos 7 a 14. Diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Esse versículo aqui está de bom tamanho, mas eu quero só ler o versículo 13 e 14 agora, que diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Andarmos como filhos da luz, para que as nossas obras sejam vistas, para que Deus seja glorificado. E o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, diz que nós devemos andar em santidade, como filhos da luz. Olhem só o que João nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele fala em andar em santidade. E no Evangelho escrito por João, ele nos diz que devemos derrotar as trevas. Olhem só o que nos diz. João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Não prevaleceram contra ela. Então, meus irmãos, é assim que devemos brilhar como luz no mundo. Andarmos na luz, vivemos como aqueles que são filhos da luz, não das trevas. É andarmos em santidade, é derrotar as trevas, porque fomos iluminados pela luz que não prevalece contra, que não permite que as trevas prevaleçam contra ela. Muitas vezes, nós, como luz do mundo, temos sido ofuscados pela falta de sinceridade, pela falta de conversão, pela falta de amor, pela falta de zelo com a palavra de Deus, pela falta de santidade. Em Sexto, ele afirma que Jesus criticava a hipocrisia dos fariseus, que apresentavam uma aparência de piedade,
Eles queriam demonstrar para as pessoas que eles eram santos, que eles eram os melhores servos de Deus no mundo. Eles oravam nas ruas, ungiam a cabeça com óleo quando jejuavam, mas eles eram antagônicos à verdade. Eles não estavam nem aí para a verdade. Eles honravam mais as tradições do que a lei de Deus. E a nossa luz, meus irmãos, uma vez que somos herdeiros do reino de Deus, ela deve ser um testemunho prático, o nosso testemunho prático. A Escritura, ela liga a luz com a nossa questão ética. Que luz você é, se você não tem andado em santidade? Se você não tem andado como filho da luz? O Salmo 18, versículo 28, nos diz: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. É assim que nós devemos brilhar. Brilhar para refletir as nossas boas obras, para que Deus seja glorificado. A nossa luz deve brilhar demonstrando a evidência de nossas boas obras que fazem com que o nosso Pai seja glorificado. E eu assim concluo esse sermão perguntando para você: que tipo de luz você tem sido? Será que você tem sido uma luz que ilumina ou uma luz que está sufocada? Será que você tem sido uma candeia escondida, uma candeia em uma zona de conforto que não brilha neste mundo, que não traz luz para aqueles que estão diante de você? Será que você tem sido uma luz que não brilha por conta da falta de boas obras? Será que você tem sido uma luz que não brilha e que não glorifica a Deus porque você não vive em santidade? Que você possa refletir sobre essas questões e que a palavra de Deus ela seja aplicada ao seu coração. Nós vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos para que nós possamos orar neste momento, pedindo ao nosso Deus que aplique a sua palavra no nosso coração. Ó Deus, Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu ensinamento, no qual o Senhor nos diz que somos a luz do mundo. Uma luz que deve iluminar este mundo no qual estamos, uma luz que deve brilhar, trazendo a clareza, a capacidade para aqueles que estão diante de nós enxergarem a tua palavra, enxergarem a Cristo. Uma luz que deve brilhar, refletindo as nossas boas obras, refletindo, ó Deus, a nossa santidade, para que o nosso Pai Celeste seja glorificado. E para isso te pedimos, ó Pai, aplica esta palavra no coração de cada um de nós, ao coração daqueles que não apenas aqui estão presentes neste tempo, mas daqueles que nos assistem, que nos ouvem. Ó Deus, que possas nos abençoar a nossa terra, as autoridades constituídas. Pedimos a tua graça, a tua bênção para aqueles que estão enfermos, para que tu possas trazer a cura, a restauração e a força de que tanto precisam. Nos dar a tua graça, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e que o nosso Deus derrame a sua graça sobre cada um de nós.